Bom dia com alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, nos regozijaremos nele. Desperta tu que dormes. Hoje é dia de você despertar para o novo de Deus. Hoje é dia de você despertar para aquilo que Deus ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É momento de despertar. Hoje é o nosso 11º dia desse propósito que Deus ele colocou no meu coração. São 40 dias. Para quê? Para alcançar, para tomar posse das promessas de Deus na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje já é o nosso 11º dia. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não tem nos desamparado, em nome de Jesus. Que o Senhor nesse dia possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Que eu venha ser boca de Deus nessa manhã. Que eu venha ser boca de Deus aqui, para que venha levar uma palavra, que venha transformar verdadeiramente a sua vida, em nome de Jesus. Porque basta uma palavra para que você venha receber uma transformação total na sua vida, porque a mudança, ela começa primeiro em nós, primeiro você. A mudança, ela começa em você e através de você vai alcançar vidas, alcançar sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos aprender aqui um tema muito importante, um tema que eu digo que é de suma importância, que você precisa aprender, porque aquele que aprende, ele não depende. Que você nessa manhã, que você nesse momento que está me vendo essa mensagem, possa receber do Senhor, que você possa ter clareza. É o que eu peço ao Senhor todos os dias, que haja clareza para você, que haja clareza para aqueles que vão me ouvir, porque não tem coisa pior na vida do que não ter clareza, de não ter conhecimento verdadeiro daquilo que Deus ele tem para nós. Porque conhecereis a verdade, o Senhor diz na sua palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai te libertar. Então, às vezes você está aprisionado, porque você não conhece a verdade. Às vezes você está aí no erro, nas falhas, nada está dando certo para você. Por quê? Porque você ainda está no escuro. Precisa conhecer a luz que é Jesus, a luz que transforma, a luz que alumia os nossos caminhos, a luz que endireita as nossas veredas. É dele que você precisa aprender todos os dias. Assim como o Senhor ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que o Senhor possa se revelar a você nessa manhã, em nome de Jesus. Em Jeremias 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, ele diz para você nessa manhã: clama a mim que eu vou te responder coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quando nós nos sentimos desamparados, Deus ele nos convida a buscá-lo. Se você está se sentindo desamparado, desiludido da vida, o Senhor ele te convida nessa manhã. Clama a mim que eu vou te responder coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. O Senhor te convida nessa manhã. Clama a mim. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te dar respostas de conhecimento que você nem imagina, que você nem vai compreender. É o que o Senhor ele tem para você. Clama a mim, que eu vou responder você. Vou responder você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. O Senhor ele quer se revelar a você nesse dia. É como uma criança que vai correndo para o seu pai, clamando a ele, pai. Um pai amoroso. É como uma criança que clama um pai amoroso. E esse pai, ele discipula. Esse pai, ele corrige. Esse pai, ele mostra o caminho que aquela criança ainda não sabe. É eu e você. O Senhor, ele nos mostra um caminho que você não sabe, nós não sabemos. Mas o Senhor é o Deus que cuida de nós. É o pai amoroso. É um pai que cuida de você, cuida de mim. Nós podemos chamá-lo. Nós podemos chamá-lo, nós podemos clamar a Ele nessa manhã. Clama a Ele. Clama o Senhor nessa manhã. Clama, mas com a certeza no seu coração que Ele vai te responder. Ele não vai te desamparar. Ele é um Pai amoroso. Ele vai responder você.
Ele vai te proteger. Ele vai te consolar. Só vá para Ele. Só clama a Ele nessa manhã, nesse momento. Vai correndo para o Pai. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai de amor e bondade. Deus, Ele vai revelar coisas grandes, coisas que você nem imagina. Ele quer revelar para você. Ele quer revelar para você. É por meio da graça dele. Não é porque você merece. Deus, Ele quer se revelar a você por meio da graça dele. É por meio da graça dele. Ele quer se revelar a você nessa manhã. Então busque a Ele. Clama a Ele de todo o seu coração. Clama a Ele de todo o seu coração. Hoje o nosso tema, nós vamos aprender o que é viver de princípios. E como isso, como viver de princípio transforma a nossa vida. Hoje vamos aprender da palavra de Deus. Quem vive de princípios não se deixa levar pelas circunstâncias. Quem vive de princípios não se deixa levar pela circunstância. Que o Senhor possa se revelar a você nessa manhã, nesse momento, em nome de Jesus. Nós devemos viver de princípios e não ser movido pelas circunstâncias e não ser movidos pelas emoções. O Senhor, Ele nos convida nesse dia. Clama a mim, respondeste e anunciaste coisas grandes e firmes. Abra o seu coração para receber essa palavra nessa manhã. Você tem um Pai. Tem um Pai que não te desampara. Tem um Pai que não te abandona. Só confia nele. Confia nele em nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar aqui. Em nome de Jesus, e já vamos dar início à nossa mensagem. Ele não depende. Aquele que aprende, ele não depende. É hora de aprender com o Espírito Santo. Agora é hora de aprender com a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Quem vive de princípios não se deixa levar pelas circunstâncias. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 24, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24, Mateus, pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 24, 24, 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O Senhor, Ele diz aqui, e todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem, o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vendo a chuva, e vindo o vento, soprou contra aquela casa. Mas aquela casa, ela estava firmada na rocha. E a circunstância, o vento, a chuva, não derrubou aquela casa. O que é viver sobre princípios? O que é viver de princípios? Você se pergunta, mas o que é viver de princípios? Princípios são fundamentos inegociáveis que regem nossas escolhas e nos mantêm firmes diante dos desafios. Quem vive de princípios não é governado por emoções, mas pela verdade da palavra de Deus. Aquela casa, ela foi construída sobre a rocha.
Viver de princípios é construir a nossa vida sobre a rocha. Viver de princípios é construir a nossa vida sobre a palavra de Deus. Viver de princípios é não viver nas emoções. É não viver olhando para as circunstâncias, mas olhando para a verdade. Qual é a verdade? É o que Deus diz ao nosso respeito. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu não olho para as circunstâncias. Eu não olho para as minhas emoções, mas eu olho para a verdade. Qual é a verdade? A verdade da palavra de Deus. Eu vivo de princípios. Eu vivo de princípios. Que você nessa manhã possa entender o que é viver de princípios. Viver de princípios não é viver de regras. Não é viver de doutrinas. Viver de princípios é viver a verdade da palavra de Deus. Muitos pensam que é porque eles fazem. Não é. É por quem você é. Porque muitas pessoas, elas cumprem um ritual religioso, mas elas não vivem de princípios. Elas vivem com a máscara, uma venda, uma máscara, só disfarçando, pensando que estão agradando a Deus, pensando que estão vivendo de princípios, estão vivendo por regras, estão vivendo numa religiosidade. O Senhor, Ele nos convida a viver de princípios. A viver de princípios. Nós vamos aprender o que é viver de princípios e como isso transforma a nossa vida. Quando você aprende a viver de princípios, você verdadeiramente é transformado. A sua vida é transformada. Você impacta pessoas à sua volta. Quando você decide despertar. Quando você decide despertar, desperta tu que dormes. Quando você decide despertar e viver por princípios. Muitas pessoas estão iludidas, pensando que estão vivendo de princípios e estão vivendo como os fariseus, de regras. Mais importa, falo para você agora, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que as suas emoções. Mais importa é fazer a vontade de Deus do que andar na força do seu braço. Mais importa é alicerçar a sua vida na rocha, que é Jesus, que é a palavra, que é o próprio Deus, do que edificar a sua casa na areia. Edificar a sua casa em doutrinas humanas, em deuses que não podem fazer nada por você. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, a sua casa vai cair. Porque você está alicerçado em um solo que é frágil. Eu te convido nesse dia, alicerce a sua vida na rocha, que é Jesus. Ele tem uma vida maravilhosa para você. Somente ande por princípios e você vai ver a transformação na sua vida, em nome de Jesus. Fundamente a sua vida na palavra. É o meu convite nesse dia, em nome de Jesus. 3 razões para viver de princípio. Princípios, eles trazem o quê? Estabilidade. Quando você anda por princípio, isso te traz paz, te traz tranquilidade. Em Mateus 7, 24, 25 é o que nós lemos aqui. Você edifica a sua casa sobre a rocha. E isso te traz segurança. Pode vir o que vier, mas você está ali o que? Alicerçado. O Senhor Jesus, ele compara aqui que a pessoa que está alicerçada na rocha, essa pessoa, ela o quê? Ela segue os seus ensinamentos. A pessoa que está com a sua vida alicerçada na rocha, que é Jesus, ele segue os seus ensinamentos. Ele anda por princípios.
ele anda por princípio, ele constrói verdadeiramente a sua casa, a sua vida na rocha. Ele não anda segundo os costumes do mundo. Ele não anda segundo o conselho do ímpio. Ele não anda na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer é na lei do Senhor todos os dias. O seu prazer está nos ensinamentos de Jesus todos os dias. A pessoa que ela anda por princípios, ela ama ser ensinada por Jesus. Ela ama andar pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos da palavra. E quando essa pessoa, ela segue Jesus, ela segue os ensinamentos de Jesus, da palavra, pode vir o que vier. Pode vir a tempestade que vier. Pode vir o que vier sobre a vida dela. Ela está firme. Ela está firme. Os pés dela estão firmes na rocha. Nada abala ela. Nada tira ela da presença de Deus. Nada tira ela do compromisso que ela tem com Deus, com a palavra, porque ela anda por princípios. Ela não anda pelas emoções. Ela não é como uma palha que é levada para onde o vento sopra. Não. Ela é firmada. Ela é firmada em Jesus, na rocha. E haja o que vier, venha o que vier, ela está firme. Isso me faz pensar dos mártires que são mortos. As pessoas que são mortas por amor de Jesus. Elas são torturadas. Às vezes, antigamente, era torturadas e era arrancada parte do corpo dela. Arrancava o braço, arrancava a perna, esticava ela assim e ela não negava Jesus. Por que que essas pessoas, elas não negavam Jesus? Porque ela andava por princípios. Elas não andavam por emoções. Por mais que a dor era insuportável, elas criam numa coisa maior, num poder maior, que é o poder da salvação, que é o poder de estar ao lado de Deus para toda a eternidade. E quantas pessoas hoje não vivem de princípios, mas vivem pelas emoções. Está bem com Deus quando tudo está bem, mas quando as circunstâncias vêm e traz dor e traz sofrimento, elas já negam Jesus. Elas já culpam Deus. Que nós não venhamos ser assim. Que venhamos andar por princípios. Que a nossa fé em Deus seja maior do que as nossas emoções. De tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nosso coração, que a nossa vida, ela venha estar firmada verdadeiramente em Jesus. Porque as circunstâncias, elas vêm. E elas tentam nos parar todos os dias. O diabo, ele vem nos tentando todos os dias, assim como diz um louvor do Thales, todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, que você possa escolher estar firmando a sua vida todos os dias na palavra de Deus. Escolha Deus. Escolha viver de princípios. Por mais que a dor seja grande, por mais que as circunstâncias queiram te afastar de Deus, corra para Ele, corra para a rocha, corra para Jesus. Ele é o seu socorro bem presente na hora da aflição. Ele é o seu socorro, Ele é o seu ajudador. Não vá para longe, não edifique a sua vida na areia, mas na rocha. Princípios protegem das armadilhas do mundo. Em Salmos 119, 105 diz assim, Salmos 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para quem? Para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos guia
em decisões diárias, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia todos os dias. Os princípios, ele nos protege do maligno. A palavra de Deus é lâmpada. Ela traz clareza para você. Ela ilumina, ela te dá direção aonde você deve seguir. Quem vive de princípios é influenciado. Quem vive de princípios não é influenciado pelo modismo. Quem vive de princípios não vive influenciado pelas emoções. Porque as emoções são passageiras, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. As emoções, elas vêm e vão. Quando a pessoa, ela anda por princípio, quando nós andamos por princípios, nós não somos levados pelas emoções. Porque as nossas emoções são passageiras. As circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas são passageiras. Tudo passa, mas a palavra de Deus não. Tudo passa. Tudo nessa vida passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela permanece fiel, verdadeira. Princípios geram frutos duradouros. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 a 9, diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 9, diz assim, Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O Senhor, ele diz, não erreis. De Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você plantar nas emoções, você vai colher frutos ruins. Mas aquele que planta no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Então nós não podemos ser movidos pelas emoções. Porque a nossa recompensa, ela é eterna. Se você for movido pelas emoções, você vai tomar decisões erradas. Decisões que vão trazer sofrimento para você. Por quê? Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. No momento desafiador na sua vida, no momento de luta, não semeie palavras ruins. Não semeie ações ruins, mas semeie a palavra. Ande por princípios. Por quê? Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Seja Deus verdadeiro. Todo homem é mentiroso. Aquele que anda por princípios, ele toma decisões acertadas. Por quê? Porque ele não toma decisões pelas emoções, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Não é nos meus sentimentos, não é nas minhas emoções, não é quando tudo arrepia, não é. Porque tem isso, né? A pessoa ela quer ouvir Deus falar, quer sentir um arrepio, quer sentir um sentimento, e não é assim. Deus, ele fala através da sua palavra. E é somente isso. Não querer uma resposta de Deus através de sonhos, através de profecia. Deus, ele fala hoje pelo Filho. Deus, ele fala hoje é pelo Filho, é pela palavra. Ande por princípios. Para com isso. De ficar atrás de revelações, de ficar atrás de querer sonhar com determinada coisa. Não, Deus, ele fala pelo Filho. Deus, ele fala pela palavra. Ande na palavra. Ande por princípios.
Não queira andar pelas emoções, querer ouvir palavras que vai trazer comichões nos seus ouvidos. Não isole a palavra. Não pegue só escolha uns versículos, somente aqueles que é para você, e aqueles que você não quer, você descarta. Não seja assim. Obedeça a palavra ao todo. Porque aquele que anda por princípios, esse vai haver uma grande transformação na vida dele. Uma transformação, mas é positiva, não é uma transformação de destruição, não. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Que você, a partir de hoje, decida viver por princípios em nome de Jesus. Viver de princípios significa semear integridade, fé, compromisso com Deus. Viver de princípio, anota aí no seu caderninho. Viver de princípios significa semear integridade. Semeie integridade. Semeie o quê? Fé. Semeie compromisso com Deus. Tenha compromisso com Deus. Tenha fé em Deus. Seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa de caráter que venha agradar a Deus. Bom dia, irmã Soli. Já comecei aqui. Seja uma pessoa que semeie o caráter de Deus. Seja uma pessoa que semeie o que? Fé. Seja uma pessoa que tenha compromisso verdadeiro com Deus. Precisamos ser uma pessoas, filhos e filhas de Deus, que ande o quê? Por princípios. Por princípios. Por princípios. Pare hoje de viver de regras. Pare hoje de viver de doutrinas humanas. Viva de princípios. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Edifica sua casa na rocha. Não edifica sua casa na areia. Edifica sua casa na rocha, que é Cristo, que é a palavra. Ande a partir de hoje por princípios e não por regras. E não por emoções. Não é as suas emoções, eu te garanto. Não é. Não ande por emoções. Às vezes a circunstância, ela vai querer nos parar todos os dias. Vai vir um desânimo. Vai vir a preguiça. Vai vir sentimentos que você fala, o que eu estou fazendo? Mas fica firme. Somente fica firme. Ande por princípios. Não ande por emoções. Porque aí você vai ver o manifestar de Deus na sua vida, a sua vida verdadeiramente transformada. Porque Deus, Ele trabalha para aquele que nele o que? Espera. Somente confia nele de todo o seu coração. Confia nele, anda por princípio, haja o que houver em nome de Jesus. Vou cantar uma história inspiradora para vocês. Um jovem tinha um talento e oportunidade, mas vivia sem princípios. É uma pessoa, né, que tinha talentos, que tem dons, mas vivia sem princípios. Muitas pessoas vivem sem princípios. Tomava decisões impulsivas e com o tempo perdeu tudo. Aquela pessoa que ela toma decisões impulsivas pelas emoções, ela acaba perdendo tudo. Esse jovem, ele fazia isso. Um dia, ao estudar a Bíblia, decidiu mudar a sua vida e seguir os princípios divinos. Com disciplina, reconstrução e fé, ele se tornou um exemplo de transformação. Esse jovem, no início ele andava pelas emoções, tomava as decisões impulsivas. Aquilo que vinha na mente dele, ele já fazia. Ele não tinha um conhecimento da palavra, ele não andava por princípios. Mas o dia que ele parou, ele fez, na verdade, ele decidiu. Ele decidiu naquele momento o quê? A andar por princípios. Qual é o princípio? A palavra de Deus. Ele começou a olhar para a palavra. Ele começou a tomar decisões de acordo com a palavra. De acordo com aquilo que Deus, ele diz. E sabe o que aconteceu com esse jovem? A disciplina que ele tinha todos os dias
de buscar, de saber a direção acertada para ele, ele se tornou um exemplo de transformação. Primeiro nós. Primeiro você precisa andar por princípios. A transformação, ela começa em nós. E eu te afirmo, não é regras, não é por doutrinas humanas, é por princípios. A pessoa que ela decide andar por princípios, é impossível não haver uma transformação na vida dessa pessoa. Às vezes persegue ela, às vezes fala mal, critica, mas ela está ali o quê? Firme. Por quê? Porque ela sabe o que Deus ele diz a seu respeito. Ela sabe que é Deus que determinou aquilo lá. Ela segue o plano de Deus. Não o plano do homem. Não nem o seu próprio plano, mas o plano de Deus. Ela escolhe trilhar o plano de Deus. Por quê? Porque é luz para o caminho dela. É lâmpada para os pés dela. E ela sabe, ela tem a certeza, ela tem a convicção no coração. Que é Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Que você a partir de hoje venha andar por princípios, não por regras. Não por regras. Para de viver por regras. Para de querer ser aprovada pelo mundo. Para de querer ser reconhecida pelo mundo. É hora de você ser reconhecida. É no mundo espiritual. É hora de você ser reconhecida. É no mundo espiritual. Coloca no seu coração. Nada é religioso. Tudo é espiritual. Não é sobre religião. É sobre espiritualidade. Espírito, nós somos espírito. Temos uma alma e andamos no corpo. Tudo é espiritual. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ande por princípios, que a partir de hoje você venha ser praticante em nome de Jesus. Decida hoje, prática. Decida hoje viver pelos princípios bíblicos. Não pelas emoções do momento. Decida hoje, é decisão. Esse jovem aqui, da história aqui, ele decidiu mudar a sua vida. É questão de decisão. Querer todo mundo quer, mas ninguém decide. A maioria não decide. A maioria não decide, te garanto. Muitos querem ser curados. Muitos querem uma vida abundante. Muitos querem prosperidade, muitos querem um casamento feliz, muitos querem uns filhos abençoados, mas poucos decidiram a ter um casamento abençoado. Poucos decidiram a ter uma família transformada. Poucos decidiram, na verdade, serem curados. Por quê? Porque quando você decide, você não vive pelas emoções. Você vive por aquilo que Deus diz a seu respeito. O Senhor, Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos o quê? Sarados. Você tem aquela convicção. A sua vida está alicerçada na palavra. E por mais que os sintomas estejam ali, você fica firme. Não, Jesus levou. Jesus me curou. Jesus me transformou. Hoje eu vivo de princípios. Não vivo pelas minhas emoções. Não vivo pelas circunstâncias. Decida hoje a viver verdadeiramente pela palavra. Em nome de Jesus. Tenha a palavra como referência para as suas decisões. Não tome decisões precipitadas, não. Consulte a palavra. Consulte o manual da sua vida, que é a palavra. Não tome decisões por emoções. Não tome decisões por aquilo que você acha, você pensa. Consulte o Espírito Santo. Consulte a palavra. Consulte a palavra. Tenha a palavra como referência para você. Não ande aí pelo mundo, pelos modismos, porque disse, não me disse. Que a palavra venha ser referência para você. Se a palavra condena, não faça.
Se a palavra diz não, não. Não espere ficar recebendo a palavra de Deus por sonhos, por profecias. Não. Vá para a palavra. Vá para a Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é somente um livro de letras, não. É um livro vivo. Ele vai se revelar a você. Assim como eu comecei no início. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vai para a palavra. Não tem erro. Não tem erro. Em nome de Jesus. Ore pedindo sabedoria para aplicar os princípios de Deus no seu dia a dia. Peça sabedoria para Deus. Às vezes você fala assim, mas eu não entendo. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Abra o seu coração. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero entendimento. Eu quero compreender a sua palavra. Eu quero clareza. Eu quero entender. Eu quero fazer as coisas de acordo com a tua palavra. Então me ensina, me dê sabedoria. Clama a Ele para você ver. Ele vai dar discernimento para você. Mas para isso você precisa se esforçar. Você precisa ir na fonte por si só. Vai na Bíblia. Vai na Bíblia. A resposta está ali. A direção está ali. Mas o que nós mais vemos hoje são pessoas preguiçosas. Pessoas que querem tudo no prato, tudo na boca. Tem uns que querem tudo na boca, mastigado. Tem uns que nem tem preguiça até de engolir. É perigoso se alguém engolisse para ela, achava bom. Não podemos ser assim. Devemos ir na fonte. Para de preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso. Para de desânimo, para de procrastinar. Para. É hora de buscar todos os dias. Vai para a fonte, vai para a palavra. Ande por princípios. Aquele que aprende não depende. Busque ao Senhor. Ande a partir de hoje por princípios e não por regras. Não por modismo. Não por emoções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Você que não viu a live do início, volta lá. Basta uma palavra. Deus vai falar grandemente ao seu coração. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante do Senhor, Pai, nesse dia. Te pedimos, ó Deus, nos ajuda a viver de princípios. Nos ajuda, ó Deus, a viver, ó Pai, por aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Não o que nós achamos. Não em regras, não em doutrinas humanas. Mas aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Seja o Senhor, Pai verdadeiro, e todo homem mentiroso. Não queremos, ó Deus, ser como uma palha que sopra, que o vento sopra para um lado e vai, sopra para o outro, essa palha vai. Não, Senhor. Queremos edificar a nossa vida na Tua palavra. Queremos edificar a nossa vida, Pai, é na rocha. Não queremos ser levados por todo o vento de doutrinas humanas, não, Pai. Queremos ser alicerçados na Tua palavra, na rocha. Queremos andar, ó Deus, por princípios, por aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor precisa ser tudo para nós. O Senhor é prioridade para nós. Fala para Ele. Fala, Senhor, a partir de hoje eu coloco o Senhor como prioridade. Eu vou andar por princípios e não por regras. Eu vou andar por princípios e não por modismo desse mundo. Eu vou andar por princípios e não pelas minhas emoções. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Pai, eu te peço, Deus, toque em corações aqui, Deus, nesse momento. O Senhor é o Deus que faz o impossível, Pai. Que essas vidas venham entender, Pai, verdadeiramente o que é andar por princípios. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro. Que haja transformação, que haja mudança, que haja renovo,
que haja clareza nesses corações. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que haja clareza, que haja revelação do Espírito Santo para você. Não desista, não. Desperta tu que dormes. Muitos começam bem, mas acabam mal. Não podemos acabar mal, não. Melhor é o fim do que o começo. Devemos ser perseverantes até o fim, porque aquele que persevera até o fim, esse vai alcançar a salvação. Esse vai alcançar a transformação, o milagre. Muitos começam bem, mas poucos vão até o final. Que você venha ficar firme nesse propósito. Que você venha conquistar verdadeiramente as promessas de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Viva de princípios e não por regras. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua vida, irmã Sueli, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida que está vendo essa mensagem aqui, salva, que eu vou deixar salva aqui. Depois eu vou levar lá para o meu YouTube. Eu estou com um desafio aqui com esse YouTube, com essa plataforma aqui do Instagram, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Nada é por acaso. Eu não estou aqui nessas manhãs por acaso. Eu tenho uma visão no meu coração. E a visão, ela é mais forte do que as minhas emoções, do que as minhas frustrações. A visão é maior. E eu ando por princípios, e não por regras, e não pelas emoções. É andar por fé e não por vista. Nem tanto que Deus colocou isso no meu coração não foi em vão. É andando por fé e não por vista. Em nome de Jesus. E às vezes nós temos que provar isso, é na pele. Sabia? É na pele. Às vezes é muito fácil falar, mas viver é desafiador. É vivendo por fé e não por vista. É vivendo por aquilo que queima no nosso coração. E não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque vem o vento contrário. Não pense que é só um mar de rosas. Todas rosas têm espinhos. E devemos o quê? Andar pela visão do nosso coração, pelos olhos do coração, por aquilo que nós nos movemos, que é andar por princípios, andar pela fé, andar pela prudência, andar pela dignidade de Deus, pelo caráter de Deus, andar pelo compromisso que nós temos com Deus. Devemos ser íntegros diante de Deus, em nome de Jesus. Quando você vive, deixa essa frase com você, quando você vive por princípios, não é arrastado pelas emoções, mas guiado pela verdade. Quando você vive de princípios, você não é arrastado pelas emoções. Quantas pessoas são arrastadas pelas emoções, na verdade? Mas guiada pela verdade. Fala, a partir de hoje, eu vou ser guiada. Eu vou ser guiado pela verdade. Eu não vou ser arrastada pelas minhas emoções, mas eu vou ser guiada pela verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Seja guiado por Jesus. Seja guiado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. E até amanhã, em nome de Jesus. Fica na paz. Fica com Jesus.